Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler o capítulo 8, 9, 10 e 11, lembrando que aos sábados são 4 capítulos e aos domingos também. Capítulo 8 da Epístola do Apóstolo São Paulo, à Igreja de Roma, aos Romanos, que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito em que vós habita. Perceba duas coisas interessantes aqui, que nós vemos o apóstolo Paulo falando. Olha que interessante. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Na sua carne, o Senhor Jesus desfez as obras da carne. Que coisa linda! Ele encarnou e provou e venceu as paixões, os desejos, as inclinações carnais. Ele venceu para que nele nós também pudéssemos vencer. E é por isso que ele fala, como nós demos no Evangelho de João anteriormente, essas coisas os escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus disse que ele venceu o mundo, foi num todo. Ele venceu o mundo, não somente o mundo espiritual, não somente principados, potestades, castas e legiões demoníacas. Quando ele venceu o mundo, ele venceu também as tentações. Lembra lá no deserto, a tentação? Ele venceu outras tentações ao longo da sua caminhada. E nos provando e nos mostrando que verdadeiramente, sim, em Cristo Jesus é possível nós conseguirmos vencer as nossas inclinações carnais. Eu louvo e glorifico a Deus por essa palavra. Ato interessante no capítulo 8, versículo 11, mais uma pérola do Bereano. Para quem é estudante da palavra não é novidade, mas para quem não tem esse hábito é uma novidade. Perceba que no capítulo 8, no versículo 11, Paulo deixa claro que quem ressuscitou a Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Olha o papel do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus Cristo. Ele foi concebido por uma obra do divino e precioso Espírito Santo. Sim ou não? Lembra quando o anjo visita Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, te cobrirá, e tu gerarás e conceberás e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus, que significa Salvador. Perceba que o Espírito Santo teve ao longo do ministério de Jesus. Jesus só principiou o ministério quando ele desceu as águas, e quando ele desce as águas batismais das águas barrentas do Rio Jordão, o texto diz que veio sobre ele em forma corpórea o Espírito Santo. No capítulo 4 de Mateus ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba que o Espírito Santo teve um papel fundamental e essencial ao longo da caminhada de Cristo. E agora, na sua ressurreição. Vou ler novamente. Agora atente para isso. Esse é o Espírito, com letra maiúscula, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, ou seja, o Espírito Santo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, com letra maiúscula, que em vós habita. De maneira que, irmãos,
somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, outra vez, para estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho querido, uma forma de uma expressão para quem tem intimidade, principalmente no Nordeste, no período que eu morei naquela região, eu via, né? Meu papai, minha mamãe, é um hábito que para nós aqui, daquela região de São Paulo, do Centro-Oeste, do Sul, não temos esse hábito, é mãe, pai, mas ali tem essa forma carinhosa de se referirem aos seus pais, papai, mamãe, maninha, painho. Então, Abba, Pai é uma expressão carinhosa, paizinho, pai querido, pai amado. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós somos herdeiros e co-herdeiros, mas nós queremos sempre clamar e reivindicar os nossos direitos, mas acabamos nos esquecendo dos nossos deveres e obrigações. Pense nisso. As primícias do Espírito, a esperança, a intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção e para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Eu quero tirar uma dúvida aqui, de uma vez por todas, acerca da predestinação. Algumas pessoas usam esse texto erroneamente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você aceitou Jesus, não tem mais como perder a salvação. E eu sou predestinado e coisa e tal. Sim, nós somos todos predestinados. O desejo de Deus, como eu já falei em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versos 8 e 9, é que todos se arrependam e cheguem, à salvação. Essa é a vontade de Deus, é nítida. Porém, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então, como é que eu gosto de colocar acerca da predestinação? É mais ou menos assim. Imagine um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. E esse ônibus ele tem 4 paradas. 4 paradas até o Rio de Janeiro. Então, a partir do momento que ele sai de São Paulo, e ele vai ter uma primeira parada, vamos colocar aqui em Jacareí. Quando ele chega em Jacareí, ele para. Mas qual é o destino dele? Rio de Janeiro. E o motorista então faz um alerta. E ele fala, olha, nós temos aqui 20 minutos e depois nós sairemos. Então, você desce, vai numa lanchonete, ou vai fazer suas necessidades, vai ao banheiro, enfim. E assim você vai. Daqui a pouco, chegou o momento de voltar. Está dando 15, 16, 17, 18 minutos. Se você não voltar, e se você não entrar naquele ônibus, a minha pergunta é, aquele ônibus ele vai seguir? Aquele ônibus ele vai seguir o seu destino para o Rio de Janeiro? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Se você respondeu que sim, parabéns, você está correto. Você respondeu que não, você está equivocado. Não vai ser por sua causa que aquele ônibus vai deixar de fazer o seu trajeto, a sua missão, o seu objetivo. Ele está predestinado a seguir ao Rio de Janeiro, porém com algumas paradas pré-estabelecidas ao longo do caminho. Então, portanto, compete a você e a mim, que uma vez estamos naquele ônibus com com destino ao Rio de Janeiro, voltar para aquele ônibus em cada uma das paradas ou não descer do ônibus. Da mesma forma a salvação.
Somos todos predestinados. Então você aceita Jesus, reconhece Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você entrou aonde? Agora você entrou no ônibus que vai te levar para a vida eterna, para a salvação. Porém, ao longo da caminhada, vem as intempéries, vem as dificuldades, vem as provações, vem as enfermidades, as percas, os lutos, os problemas, as crises, os dilemas e uma série de coisas. Tudo isso fazendo com que nós venhamos descer desse ônibus. Uns descem e ainda conseguem voltar, porém outros descem e nunca mais voltam. Conseguiu entender? Então é isso que ele fala aqui, ó. Ao que também chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Cântico da vitória, Deus é por nós. O que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se iniciamos agora o capítulo de número 9. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza em continuar e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, mas os meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A liberdade absoluta e a graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada uma descendência, a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne, são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando o concebeu e teve um Isaque de nosso pai. Porque, não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. O que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Um ponto interessante aqui, que quando eu olho para a vida das nossas matriarcas, vamos dizer assim, falamos sempre dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. E acabamos deixando de lado, ou quase nunca citando, as matriarcas. Ou seja, Sara, Rebeca e Raquel. Acabamos quase nunca comentamos. E olha que algo interessante. Tanto Sara como Rebeca e também Raquel, todas elas eram estéreis. Elas não podiam gerar. Mas quando Deus tem um algo, todas elas geraram. Da estérea, daquela que era estéril, Sara gerou Isaque. Isaque casa-se com Rebeca, contrai núpcia, e daquela que era estéril, de Isaque, nasce através de sua esposa, Rebeca, vai nascer 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que é por isso que ele cita aqui que o maior servirá ao menor. Então perceba. E depois Raquel, que era a esposa a qual Jacó amava, vai nascer, ela também não gerava. E ela pode gerar depois, na sua ditosa velhice, ela vai gerar Benjamim, mas também gerou a José. Então perceba que o trabalhar de Deus, em alguns aspectos, é algo assim tremendo, fantástico. Para quê? Por quê? Para deixar claro que foi a mão de Deus. E por último, e não menos importante, Maria, a mãe de Jesus. Ela também não podia gerar, porque ela era virgem.
Ela não podia gerar porque ela não tinha ainda contato, relação sexual com seu noivo, futuro marido, irmão José. E mesmo assim, Deus faz uma obra miraculosa através do Espírito Santo e Maria gera. O que eu quero dizer com essa palavra? Que de repente alguma área da sua vida está estéril, não está gerando, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir dessa leitura dessa palavra, que a partir do seu posicionamento diante do Senhor, você possa passar a gerar, e que você possa passar a frutificar, e que você possa passar a gerar frutos, e como a palavra de Deus diz, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém? Toma posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus. Verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece-se a quem quer. Diga-me, então, por que queixa ele ainda? Por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas ou questiona? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso para honra e outro para desonra? Que direis a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse conhecer as riquezas da sua glória, glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei o meu povo que não era meu povo, amada que não era amada. Sucederá que no lugar em que lhes for dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como também antes Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. O que diremos, pois? Que os gentios que não buscam justiça alcançam a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Oh, aleluia, glória a Deus. Capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus de Israel é para a sua salvação, para que lhes dou testemunho, glória a Deus, aleluia, e que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, repito, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer coisas viverá por elas, mas a injustiça é que pela fé dizem sim, não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti a tua boca. Se no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que invocam. Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Por Isaías diz que quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo isso, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a sua voz, e eles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado porque por mim não perguntavam, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11, futuro de Israel. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz, Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, como mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e eu só fiquei e busco a minha alma. Mas lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões, que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também, agora nesse tempo, ficou um resto, segundo a lei, segundo a eleição da graça, mas que por graça, já não pelas obras, e de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito profundo sono, olhos que não veem, ouvidos que não ouviram, e até o dia de hoje. Davi diz, tornem-se-lhe semelhante na sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para que não veem, escurecer-lhes continuamente as costas. Digo-vos, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. E se a queda e a riqueza do mundo, e a sua diminuição da riqueza dos gentios, quanto mais pela sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto por apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns dele. Ou seja, falando sobre o povo de Israel, os israelitas. Porque se a rejeição é a conciliação do mundo e a reconciliação do mundo, a qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E as primícias são santas, também a massa é. E a raiz é santa, também os ramos são. E alguns dos ramos foram bravos, e tu, fazendo jambuzeiro bravo, fosse enxertado no lugar deles, feito participante da raiz, da seiva e da oliveira. Da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e contra eles não te gloriares. Não és tu o que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos, foram quebrados, para que fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela tua fé. Então, não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram, severidade, para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles que não permanecem na incredulidade serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado, natural, jambuzeiro, é contra a natureza enxertada na boa oliveira. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmo, que o endurecimento veio da parte do Senhor sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao velho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais.
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes, para também alcançar a misericórdia pela misericórdia em vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Uma leitura muito edificante, uma leitura que nos leva a pensar e refletir, assim como o povo de Israel e nós gentios, e nós crentes, cristãos, pequenos cristos e aqueles que ainda não servem a Deus. Que nós possamos ter um coração bondoso e misericordioso, assim como outrora Deus nos alcançou, assim como outrora a sua graça, o seu favor imerecido nos alcançou, nos constrangeu, e nós levantamos as nossas mãos, que nós possamos rogar para que essas vidas que ainda estão escravizadas nesse mundo de horror, que ainda estão escravizadas aí nos vícios, nas paixões carnais e mundanas e profanas, que ainda estão sendo escravizadas pelo adversário das nossas almas, possam ter esse encontro e ser libertadas, e ser alcançadas, e ser enxertadas na oliveira, e terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Porque esse é o desejo de Deus e também deve ser o seu desejo e o meu desejo também. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Querendo Deus, amanhã voltaremos com mais 4 capítulos para a glória de Deus. Paz do Senhor.